Hoje é 4 de setembro de 2021. No dia 14, este escriba completa 86 anos. Uma característica milagreira manter essa idade toda com uma certa dose de estabilidade emocional, lucidez e capacitação para os atos da vida, inclusive para a advocacia, que continua a praticar com bastante imediatidade e energia. Faz parte da teimosia na manutenção da vida. Este antigo criminalista ficou privado de fazer esta manifestação via internet durante uns dias, porque aconteceu tudo aquilo que não podia acontecer. O sistema se esboroou, os computadores pediram reforma, os auxiliares técnicos precisaram recolher-se, e este escriba, embora obstinado, não pôde preencher as suas capacitações quase diárias, mas faz parte da possibilidade de perlustrar as épocas da vida, a teimosia, a obstinação, não se sabendo exatamente o que vai acontecer, o que pode acontecer depois das manifestações via internet que esse escriba tem feito há quase 10 anos, não se sabe. Mas se conhece sim que alguma influência, uma relação de causalidade qualquer, inclusive na classe dos advogados, há de ser produzida. Hoje é 4, repita-se, vem um feriado longo por aí, e nessas lonjuras o presidente da República aparece no jornal Estadão de hoje, sábado, 4 de setembro, acentuando 7 de setembro será o ultimato a ministros do STF, diz Bolsonaro. Aparece sem máscara, no meio de uma multidão também correndo os mesmos riscos. Este escriba deve admitir, confessar e afirmar que durante esse ano todo de pandemia trabalhou no escritório, sim, um dos pouquíssimos advogados a manter o seu hábito diário, porque é uma biblioteca enorme que ele tem, precisa dos livros, não pode fingir que está a satisfazer a plenitude das necessidades da disputa judicial, fechado dentro de casa, como partir para a guerra embaixo da cama ou de pijamas. O escriba não conseguiu, mas com muita precaução, sim, observando as recomendações, tomando as vacinas correspondentes e mantendo as lonjuras adequadas à preservação da saúde. É assim que se faz, assim deve ser feito, não ameaçar o destino, como está a fazer o presidente da República. Ameaça dupla, porque desmascarado no meio do povo, que também o acompanha nessa dose grande de imprudência, e ameaçando a comunidade e partindo, inclusive, para um ultimato ao Supremo Tribunal Federal, como se a Suprema Corte pudesse ser ameaçada dessa forma.
O presidente está fazendo força para acontecer aquilo que se chama um cisma institucional. Este escriba aposta um sanduíche misto, uma das lanchonetes existentes aqui em São Paulo, sem lhe dizer o nome para não se afirmar que há propaganda indireta. Aposta um sanduíche, Bolsonaro, que você não consegue isso. Porque o povo brasileiro sabe das coisas, conhece o que vem acontecendo, está angustiado, ansioso, expectante em que as coisas voltem ao normal, em que as eleições aconteçam também num sentido grande de regularidade, que o nosso Supremo Tribunal Federal continue como está, assim, corajoso, valente e jurisdicionando, o que é importante. E se você, presidente da República, fugir à legalidade, há de pagar o preço, como qualquer um de nós pagará, se e quando partir para a criminalidade política no meio tempo. É assim que funciona, presidente. Poderia ter sido um grande líder, quiçá. E vai terminar mal. Feliz ou felizmente para o povo. E infelizmente para você, que não sabe se conter perante a contradição política, que faz parte, sim, faz parte do regime democrático. Essa conturbação que você promete não vai acontecer. Em segundo lugar, o Estadão de hoje traz uma notícia curiosa de que a China promove cruzada contra entretenimento. Não, o Partido Comunista Chinês está a censurar aquilo que ele chama de estilos afeminados dos atores que, de repente, acompanham até a tendência nos Estados Unidos, da América do Norte, da Inglaterra, etc. Aquela tendência meio suave que os cantores e atores norte-americanos e até mundiais estão a acentuar na gesticulação, ou na movimentação no palco, ou até mesmo nas canções que os atores norte-americanos e ingleses costumam repetir. Há aqui uma foto de Lu Han, o Justin Bieber chinês. Este velho advogado criminal não teve tempo de examinar quem é Justin Bieber, mas a moçada sabe quem o é. Não conhece, evidentemente, Lu Han. Seria complicado poder se escutar um blue em chinês, cantado pelo Lu Han. O escriba vai verificar isto. Mas esta preocupação com a masculinidade ou a feminilização do macho é uma preocupação também meio psicótica, porque o ser humano, na medida em que se comporte dentro das exigências que a sociedade faz e não se determine a afrontar preceitos básicos correspondentes à ética e à moralidade,
ele pode fazer o que quiser, como quiser, e determinar-se a cantar da forma que entender adequada. O Partido Comunista Chinês, a China, tem bilhões de habitantes. E a classe média chinesa aumenta e aumenta bastante. Há bilhões de chineses vivendo em relativa prosperidade. E não se sabe se os chineses e chinesas hão de obedecer às determinações dos líderes no sentido de que se comportem desta ou daquela maneira frente às tendências e às provocações daquilo que se chama de arte, no sentido lato da palavra. Enfim, os chineses se entendem, hão de se entender ou de se desentender. Querem, quiçá, dominar o mundo. Ver-se-á o que vai suceder, mas o astro Lu An não quer saber disso. Se for preso, há de ser recolhido com os ademanes naturais a seu comportamento no palco ou fora dele. A propósito de canções e de astros, o escriba fez uma crônica escrita sobre o último livro de Paula Bayer. Paula Bayer é procuradora da República em São Paulo, competente, respeitadíssima, escreve livros de direito penal, de processo penal e escreve romances também, porque não se pode proibir a um intelectual ser uma espécie de romanceiro à margem daquilo que ele costuma significar nas suas relações com a comunidade jurídica, judicial e até política. Este antigo escriba conheceu e conhece juristas, penalistas muito sérios, que são excelentes tenistas, produzindo inveja aos mais jovens. Conhece desembargadores e juízes que cantam muito bem o popular, que tocam um piano muito melhor do que aquele piano ou pianola que esse escriba dedilha de vez em quando, e são extraordinários juristas, determinando com muita procedibilidade aquilo que vai servir de solução aos conflitos na comunidade. Não há proibição alguma em que a criatura seja aquilo e mais alguma coisa. Ivo Pitangui deixou quadros muito favoráveis à aquisição, a colecionadores que têm obras de Ivo Pitangui, que era um grande artista no uso do bisturi. Este antigo escrivão de direito penal conheceu razoavelmente bem aquele grande cirurgião plástico. Conheceu-o. E Ivo Pitangui desenhava muitíssimo bem a face das mulheres e pintava também com grande respeitabilidade na classe artística. O escriba é amigo ainda de Evaldo Bolívar de Souza Pinto, que é um extraordinário cirurgião plástico, estético, e pintava, usava o pincel com muita habilidade. Estão separados há muitos anos, mas o escriba acompanha ainda Evaldo,
no seu comportamento social, independentemente da sua perícia no uso do bisturi e no aperfeiçoamento da beleza das nossas já muito bonitas mulheres. E Paula Baier é procuradora da República e escreve romances. Tem 7 ou 8 romances publicados. É pós-graduada em Direito Penal, como Georgia Baier de Freitas Porfírio, que, além de um excelente penalista, é uma brilhante pós-graduada em medicina veterinária, com cursos concluídos no exterior em universidades especializadas em óleos. Óleos de cães, sim, óleos de animais domésticos que são queridos. São produto de afeiçoamento muito bem posto nas comunidades, nas famílias. A Georgia é pós-graduada em Direito Penal, é coautora de livros de processo penal com Estivério Escriba e é perita no bisturi para evitar que os cães tenham os olhos extirpados, que é o que se fazia até pouco tempo. Quando um cão tinha um problema qualquer, extraía-se-lhe o globo ocular. Então, nada impede, nada proíbe que nós tenhamos 2 ou 3 atividades igualmente bem postas e que escondamos aquilo que conseguimos fazer além da nossa acepção primária. Paula escreveu um livro, um romance, que diz, de certa forma, com esta publicação correspondente às tendências autoritárias da China, quando eu viajo de avião, escuto ou ouço qual é o autor, Bob Dylan, que já foi, inclusive, galardoado por Obama, recebeu medalhas, Bob Dylan, e continua cantando. Antigo, já sexagenário, mas Bob Dylan, de repente, tem quase 80 anos, 70 e poucos anos já. E Paula escreveu um romance sobre Bob Dylan. Para quem não sabe, Paula Baier e Georgia Baier são filhas deste muito antigo criminalista Paulo Sérgio. As duas, mais Gustavo Baier, que é um excelente ator de teatro, são, quiçá, as 3 melhores obras que este octogenário fez na vida. Produzir e dividir os seus 3 filhos com Ana Maria Babete, que já se foi, mas que continua aí a presidir as nossas atividades e a fiscalizar o nosso comportamento, porque os antigos vão embora, mas não vão. Estão sempre por aqui. E para encerrar esta crônica, que espera-se, antigo criminalista, um recomeço dessa atividade castrada por essa pandemia, vale lembrar, em sustentação dessa manifestação no sábado, 4 de setembro de 2021,
essa manifestação correspondente à competência dos nossos juristas e dos nossos intelectuais em geral sobre uma certa dose de bilateralidade na vida. Este escriba sempre afirmou que nós somos no mínimo dois. O velho escriturário de direito penal tem a impressão, às vezes, de que há umas 3 ou 4 personagens presidindo o comportamento dele, tudo dentro dos limites. Mas, em corroboração daquilo que o escriba começou a dizer, é bom lembrar uma notícia que saiu no consultor jurídico semana passada sobre o ministro Sebastião Reis. Sebastião Reis Júnior é primo chegado deste escriba, que manteve durante muito e muito tempo uma discrição muito grande a respeito do assunto, porque Sebastião Reis é ministro do STJ, mal fala com este serventuário de direito penal, até porque está impedido formalmente de se manifestar em casos levados ao Superior Tribunal de Justiça. Mas, embora Paulo Sérgio tenha mantido discrição muito grande respeitante ao assunto, Sebastião Reis foi posto no palco porque excelente fotógrafo dispôs-se a tirar fotografias excelsas, uma última efeméride que houve em Brasília respeitante a uma comunhão indígena na Praça dos Três Poderes, ou em logradouro público da capital federal. Sebastião foi lá, anônimo, com a sua máquina fotográfica, extraiu fotos, e essas fotos foram publicadas. Então, nem se justifica que o Paulo Sérgio, por ser primo do ministro, impedido até mesmo de locução com o jurista ou juiz, como se faz eticamente entre advogado e magistrado, não se justifica que Paulo Sérgio fique em silêncio, em segredo, ocultando esse afeto, esse carinho que ambos têm, embora respeitando o regimento, além até dos aspectos medianos, mal se falem e mal se comuniquem a partir da data em que Sebastião Reis assumiu o Superior Tribunal de Justiça. Já se vê que este sábado, este dia de hoje, esta manhã, às 10h20, em que se reinaugura praticamente a comunicação deste escriba via internet com seus visualizadores, é bom que as coisas sejam postas nos devidos lugares, porque se um juiz é também um excelente fotógrafo, seja bom como juiz e como captador das imagens humanas. Se joga um bom tênis, que seja admirado por isso, que pinta razoavelmente bem ou até muito bem, que possa fazer as suas exposições e que, embora precatado no exercício da jurisdição, possa ser admirado em razão dessa bilateralidade ou dessa capacitação de expor os seus comportamentos éticos, morais, honestos e a sua competência na utilização da caneta, da pena, do romance, da intelectualização externa da vida, em vez de se esconder
sob as camas e sob as penumbras do anonimato até injustificável. Dito isto, vamos terminar a crônica, colocar aquilo que está exposto no livro de Paula Baia, um livro pequeno, mas muito bonitinho, que esse escriba terminou de ler, e partir entusiasticamente para o combate. E lembrando que o 7 de setembro seria muito bem posto se nós pudéssemos trabalhar, que o 6 de setembro seria muito bem posto se os tribunais não fechassem os seus sistemas. Seria muito bem posto se nós pudéssemos compenetradamente continuar o exercício das nossas respectivas profissões. O país precisa, sim, e muito, exercitar o trabalho com proficiência, dedicação, teimosia, habitualidade, enfrentamento do que vem por aí, sempre e sempre num comportamento adequado à legislação e sem essas ameaças, que são ameaças infantis, de que os ministros do Supremo estão a receber um ultimato do presidente da República. Isso é coisa de criança, é coisa infantil, é coisa de falta de amadurecimento biopsíquico. E la nave va.